A todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos dando início a mais uma aula da Carta aos Romanos, nossa aula 4. E antes que a gente comece esse estudo, eu peço que você pause o vídeo e leia Romanos capítulo 2 até Romanos capítulo 3, versículo 20. Se você não estiver com a sua Bíblia no momento, eu vou deixar na descrição do vídeo o texto para você fazer a leitura. Amém? E o título, o tema da lição de hoje é o justo juízo de Deus. Paulo ainda continua desenvolvendo o assunto que nós tratamos na aula passada. O alvo desse estudo é que, ao estudar esta lição, você terá condições de saber por que os gentios estão condenados assim como os judeus, e uma compreensão mais ampla do justo juízo de Deus sobre todos os homens. E na introdução desta aula, nós precisamos relembrar que falamos anteriormente sobre a ira de Deus, que ela está tanto sobre os judeus que receberam a palavra de Deus, receberam essa revelação especial que foi exclusiva para esse povo, quanto para os gentios que também negligenciaram a revelação de Deus por meio da natureza, fazendo ídolos para si mesmo. Então, o capítulo 1 ele tratou mais sobre a culpa dos gentios diante de Deus. E agora Paulo ele fala com mais foco aos judeus, embora também servia para gentios. Só que o foco maior desse capítulo está para o porquê os judeus também são condenados se eles eram o povo escolhido. Como podem os judeus serem condenados igual aos gentios, uma vez que o povo judeu era o povo escolhido de Deus? Eles já não tinham recebido o castigo, os judeus já não tinham recebido o castigo naquele momento da história que eles foram entregues à Babilônia? Ali já não foi o juízo de Deus para os judeus? Eles não pararam a idolatria? Após o povo voltar da Babilônia, o povo judeu não parou a idolatria? Por que eles vão ser condenados? Eles estão na mesma posição dos gentios. Como Paulo pode dizer que eles também estão em inimizade com Deus se eles tinham a lei de Moisés? Então nós entramos no primeiro tópico. Paulo continua afirmando: todos são culpados. Os judeus eles acreditavam que todos estavam destinados ao juízo de Deus, menos eles. Não importa o que eles faziam, eles achavam: eu estou na aliança, eu sou do povo de Deus, então não tem problema. E Paulo, nesse capítulo 2 e um pedaço do capítulo 3, mostra o perigo do moralismo religioso. Embora os judeus, não tendo ídolos de escultura, que era algo que Deus abominava e abomina até hoje, muitos judeus tinham ídolos no coração. E é importante também lembrar que eu e você que está assistindo esse vídeo, nós podemos ser idólatras sem ter uma estátua na nossa frente. O nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Se nós não quebrarmos todos os dias os ídolos que nós construímos com a palavra de Deus, a idolatria ela vai impregnar em nosso ser. Então
Isso que Paulo está falando aqui para os judeus vale para nós também. É preciso esquadrinhar o nosso coração na palavra de Deus para que ele destrua todos os ídolos que construímos em nosso ser. Então, Paulo, em outras palavras, está dizendo: vocês judeus, têm a lei na boca, têm a lei na sua cultura, têm a revelação de Deus, mas as suas práticas são ímpias, são cruéis. Eles sabiam a lei de cor, mas não conheciam o Deus da lei. A prova disso é que, quando veio o próprio Deus encarnado, eles mataram. Quando ele se apresentou e falou da lei e praticou a lei, Jesus Cristo, os judeus preferiram matá-lo. É importante salientar que Paulo, nesse capítulo 2 e 3, não está falando somente para os judeus. Essa mensagem também valia para os gentios, que julgavam os outros e não olhava para os seus próprios erros. Não importava quem era, embora essa prática era mais comum dos judeus, por se acharem detentores do céu e da salvação. Mas tinha gentios também que pensavam assim. E aqui, nesse capítulo 2 e começo do capítulo 3, Paulo ele estava condenando os moralistas. Era um grupo de pessoas que estavam mais enquadrados aos judeus. Mas, como disse, também tinha gentios. O que é o moralista e o que não é o moralista? Vamos começar pelo que não é. O moralismo não é uma pessoa que mostra um erro para os outros. Você percebe na sociedade de hoje que ninguém aceita mais que a gente mostre na palavra de Deus que aquela pessoa está errada. Isso não é moralista, embora somos julgados por isso. Se fosse assim, o próprio Paulo estaria contradizendo as próprias palavras, uma vez que ele estava acusando as pessoas de moralistas, de hipócritas. Se fosse assim, Paulo não poderia fazer essa crítica, essa exortação. E moralista é alguém que julga o erro de alguém sem lamentar os próprios pecados. Moralista é alguém que apresenta a falha do irmão sem misericórdia. Ele não aponta Cristo para o irmão que pode perdoar os pecados. Ele fala do erro de uma forma que é impossível que ele alcance a graça de Deus, enquanto os seus próprios pecados do moralista não são tão graves aos olhos dele. Ele simplesmente entende que o dele tem perdão e os pecados de outras pessoas não têm. Um bom exemplo de moralista é a parábola do servo infiel. Ele recebe a misericórdia do seu patrão de uma dívida gigantesca de milhões, se fosse nos dias de hoje, mas não perdoa a dívida de alguns centavos do seu servo. O Hernanes Dias Lopes alerta sobre 3 perigos de um moralista. O primeiro perigo é o da projeção. Você mesmo se condena quando julga uma pessoa e você está cometendo esse pecado. Ou seja, você projeta a sua própria condenação. É possível que os mais prontos a julgar sejam os mais culpados, uma vez que geralmente temos essa facilidade, um moralista tem essa facilidade de observar na vida dos outros as faltas que tem neles mesmos. Então isso caracteriza o primeiro erro. O segundo erro é o perigo da miopia espiritual. O moralista consegue enxergar com lente de aumento o pecado dos outros, mas não as suas próprias transgressões. E o último perigo é o da falsa segurança. Os críticos moralistas
não apenas julgam as pessoas, praticam atos errados e se julgam inocentes, mas também têm uma falsa segurança com respeito ao juízo divino. Eles pensam estar blindados por uma imunidade espiritual, que é justamente o que acontecia com os judeus. Eles achavam que, por serem da descendência de Abraão, eles não tinham que se preocupar muito. Eles acreditavam no mito da impunidade e eles dormem no berço esplêndido dessa falsa insegurança que também acontece com diversas pessoas que vivem no moralismo até os dias de hoje. Então Paulo tem como foco dizer: vocês aí que estão em Roma, tantos que são gentios, que estavam no erro antes da graça de Cristo aparecer, como os judeus que condenam os gentios, mas não praticam a lei de Deus que foi revelada a eles, todos estão condenados. Então nós temos aí o segundo tópico, que é o juízo de Deus. Uma vez que é apresentado que todos são culpados, logo não tem como ser injusto da parte de Deus condenar toda a humanidade. Francis Schaeffer, ele diz que tudo o que fazemos na vida tem consequências eternas. Ou estamos acumulando e estocando bons tesouros no céu, ou acumulando a ira para o dia do julgamento. Ou entramos no céu com as boas obras de Cristo, e isso reflete nos cristãos coisas boas e boas obras, ou simplesmente caminhamos para a morte. No julgamento final de Deus, todos serão julgados pelas obras e ninguém teria condições de passar pelo julgamento perfeito de Deus. Por isso a necessidade de entrarmos no céu através de um sacrifício perfeito, e só assim podemos chegar a Deus. Esse era o foco de Paulo, falando que não existe um outro caminho para chegar até a Deus. Todos estão condenados e só há um que pode nos justificar. Temos que entender que nenhum pecado na história do mundo ficará sem punição. Ou será punido em Cristo, ou será punido no inferno. E o outro ponto é que o juízo de Deus é imparcial. No versículo 12 está escrito assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Ou seja, os gentios. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Um ponto importante que devemos falar é que todos os homens serão julgados não só por rejeitar a Cristo, porque nós sabemos que certas pessoas nunca ouvirão falar sobre Cristo, mas por causa da natureza do pecado que existe neles, eles serão condenados. Lá em Romanos capítulo 1, deixa bem claro que toda a humanidade possui uma lei de Deus gravada no coração. Aqui em Romanos capítulo 2, versículo 15, também trata sobre isso, que diz assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Importante também destacar um outro argumento dos judeus. Eles falavam que tinham a marca da promessa, que era a circuncisão, que era tirar o prepúcio do órgão masculino do homem. Então Paulo ele faz uma comparação, dizendo: o que adianta você se circuncidar o corpo e o seu coração ser incircunciso? Então ele está dizendo: o que adianta você mostrar externamente a lei de Deus se dentro de você está contaminado com o pecado
e não tem salvação. Analisemos o texto. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu quem o apenas é exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aqui ele deixa bem claro que não adianta chegar a Deus com a lei externa, e somente pela lei que está gravada dentro do seu coração. Então, para concluirmos esta aula, nós temos que entender que do capítulo 1 até essa parte do capítulo 3, Paulo ele mostra de forma bem clara os pecados dos gentios e também agora os pecados dos judeus, e que não há mérito em nenhum dos dois. Todos precisam chegar diante de Deus embaixo do sacrifício de Cristo Jesus, porque senão a condenação ela é um caminho sem volta. O homem não é justo, o homem não consegue buscar a Deus, o homem não faz o bem e o homem está destinado ao inferno. Mas há uma solução para todos eles e só pode ser encontrada em Jesus Cristo. É que nós possamos sair desta aula lembrando que não é bom sermos moralistas, às vezes achar que merecemos mais o céu do que outros, e que a misericórdia de Deus se estende a todos os homens, assim como no primeiro Adão, como falamos na aula passada, todos foram contaminados e todos caíram. Agora existe um Adão a ser oferecido a todos os homens, e cabe a mim e a você apontar para as pessoas o Cristo Jesus, que pode mudar a vida e o destino eterno das pessoas, tá bom? Que Deus abençoe a todos, e agora nós iremos falar das atividades. Ok, o grupo 1, no particular, irá responder para mim quais são os perigos do moralismo, que foi apresentado em aula, o que é um gentil e como funciona a justiça de Deus aos cristãos. Como funciona a justiça de Deus aos cristãos. O grupo 2, no particular, também vai responder, na verdade vai me apresentar 4 textos da Bíblia que fala contra o moralismo. Por exemplo, o texto que nós lemos, de Romanos 2, é um texto contra o moralismo. Jesus tem diversos textos contra o moralismo. Então eu quero que você ache 4. Não está valendo Romanos capítulo 2 e 3, tá? Ache 4 textos e se você tiver alguma dúvida, você pergunta para mim no particular. E o grupo 3 irá falar lá no WhatsApp, no grupo da Escola Bíblica Dominical, um momento que você falou de Cristo para alguém. Um momento que você teve a oportunidade de chegar e falar do amor de Deus para alguém. Se você não teve essa oportunidade, apenas coloque, infelizmente eu ainda não tive, que nós iremos orar para que Deus te dê oportunidades, momentos para você falar do amor de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que vocês possam ter uma semana abençoada e até a próxima aula.